Estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos amigos internautas. Estamos começando mais uma série dos frutos do Espírito que está em Gálatas 5, 22 e 23. Hoje a gente vai falar sobre o sétimo fruto do Espírito, que é a fidelidade. E a gente vai deixar para fazer a oração no final e desejando a todos os nossos amigos e internautas a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando nesse sábado, 3 de maio de 2025, estamos iniciando mais uma edição da nossa programação Despertar para o Saber em Cristo. Programação sempre disponibilizada aí na segunda-feira, na quinta-feira, no sábado, sempre às 19 horas. Estamos desejando uma excelente noite a todos. Estamos, a partir de agora, deste momento agora, estamos iniciando a nossa programação do nosso estudo, o sétimo fruto do Espírito, que é a fidelidade, que consta lá em Gálatas 5, 22 e 23. A gente explanou aí os vídeos sobre o amor, o vídeo sobre a alegria, o vídeo sobre a paz, o vídeo sobre a longanimidade, sobre a benignidade, sobre a bondade. E hoje a gente vai disponibilizar o vídeo sobre fidelidade. Aí a gente vai começar o nosso estudo. A gente deixa para no final a gente fazer uma oração de agradecimento no final, e a gente começa qual o significado, qual o significado e o que é a fidelidade. Aí diz assim: fidelidade vem do grego pix, que significa fé, lealdade, confiança e firmeza. No contexto do fruto do Espírito, não se refere apenas à fé em Deus, mas à capacidade de ser fiel a Deus, aos outros e aos princípios do Evangelho, mesmo diante das dificuldades encontradas. E esse foi o ponto 1, o que é fidelidade, o significado de fidelidade. Aí a gente vai para o ponto 2, exemplos bíblicos de fidelidade. Aí o nosso texto base na palavra de Deus, na Bíblia, você pode abrir a Bíblia e constatar junto conosco, estudar junto conosco o livro de Hebreus, no capítulo 11, do versículo 8 ao versículo 12, é a referência do nosso estudo bíblico. E o nosso primeiro ponto, que fala sobre Abraão, o pai da fé, Hebreus 11, versículo 8 ao 12. E a gente não vai ler o versículo, o capítulo todo, porque fica grande demais o estudo. Aí esse versículo e capítulo, Hebreus 11, 8 ao 12, diz assim, que fala sobre Abraão, o pai da fé. Abraão confiou nas promessas de Deus, mesmo quando parecia impossível. A sua fidelidade foi contada como justiça, como mostra Hebreus 11, 8 ao 12. É a referência do nosso primeiro ponto. A gente separou aqui esse estudo aqui, embasou ele na Bíblia, em 4 pontos, que fala sobre Abraão, o pai da fé, José, fiel na adversidade. Aí 3, Daniel, fiel até debaixo de leis humanas contrárias. E o último, ponto 4, Jesus Cristo, um exemplo supremo de fidelidade. Aí vamos dizer assim, já vimos o Abraão, o pai da fé, agora vamos para José. José, fiel na adversidade, que mostra aqui, ó. Você pode pegar a sua Bíblia aí, a referência é Gênesis, no capítulo 39. Você lê o versículo, capítulo 39. Esse capítulo 39 de Gênesis, que diz assim, nessa lição, esse resumo, fala: mesmo injustiçado, José
José permaneceu fiel a Deus e aos seus princípios morais ao ser provado. Esse Gênesis 39 fala sobre os princípios morais. José permaneceu fiel a Deus e seus princípios morais. José fiel na adversidade. E o outro ponto 3 diz assim, Daniel, a referência bíblica é Daniel capítulo 6. Esse capítulo 6 fala Daniel fiel até debaixo das leis humanas contrárias, ele foi fiel. A referência Daniel 6, que fala Daniel continuou orando e sendo fiel a Deus, mesmo diante da ameaça de morte, quando ele foi ameaçado de morte. Esse capítulo 6 mostra esse detalhe. Mesmo ameaçado de morte, Daniel continuou orando e sendo fiel a Deus. Outro ponto que fala sobre Jesus Cristo, o exemplo supremo de fidelidade. A referência desse contexto aqui, dessa passagem aqui, Jesus Cristo, o exemplo supremo de fidelidade, é referência a Hebreus no capítulo 3, versículo 6, que fala sobre outra referência também a Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 11, diz, o resumo fala assim, Jesus é chamado de o fiel e verdadeiro. Ele foi fiel até a morte, cumprindo o plano de salvação para todos nós seres humanos. Aí essa lição aqui, esse resumo aqui, ele está lá em Hebreus 3, 6 e Apocalipse 19, 11, aonde mostra Jesus Cristo, o exemplo supremo de fidelidade para nós seres humanos. Consta na Bíblia, todos esses capítulos e versículos, você pode checar na Bíblia aí. É o embasamento que nós embasamos o nosso estudo, esses 4 pontos. Aí o ponto 3 a gente vai falar como a fidelidade se manifesta na vida dos cristãos nos dias atuais. A gente botou ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. O ponto A fala na constância na fé. E inclusive esse constância na fé está embasado na Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5, 7, que diz assim, mesmo quando não sentimos, continuamos crendo. Ponto B, lealdade a Deus e a sua palavra. Está no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 2, diz assim, seguir princípios bíblicos, mesmo quando o mundo vai na direção contrária. Romanos 12, versículo 2. Ponto C, que fala sobre a fidelidade nos relacionamentos. E você pode encontrar em Provérbios 20, no versículo 6, diz assim, ser confiável, honesto e leal com os irmãos, familiares e amigos. Você pode ler a sua Bíblia aí, constar aí, esse Provérbios 26 é o embasamento desse fidelidade nos relacionamentos. Outro ponto está em Colossenses, no capítulo 3, 23 ao 24, diz assim, comprometimento com o chamado. Diz assim, servir a Deus com dedicação, sem buscar aplausos. Você pode checar aí no livro de Colossenses 3, 23 e 24, os versículos. E o ponto E, que fala sobre a persistência nas lutas. Você vai ver aí no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 12, que fala assim, permanecer firmes nas promessas de Deus, mesmo em meio às provações. Tiago 1, 12. Você pode constatar aí. Outro ponto, que é o ponto 4 agora, fala como desenvolver a fidelidade nos dias atuais. Essa é boa para a nossa vida aí. Fala no ponto A, diz assim, vida de oração. A intimidade com Deus fortalece a nossa fé de nós cristãos e a constância. Temos que ter a constância nos dias atuais para viver uma vida de oração, reta de oração.
Ponto B, conhecimento da palavra. Você pode ver esse conhecimento da palavra, você pode ver em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que é a base desse ponto B. Diz assim: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Esse ponto C que fala sobre a obediência prática. Diz assim, você pode checar aí na sua palavra aí de Deus, na Bíblia, Lucas 16, versículo 10. Diz assim: a fidelidade cresce à medida que observemos, mesmo em pequenas coisas. Essa é uma maravilha. A fidelidade cresce à medida que obedecemos, mesmo em pequenas coisas, os pequenos detalhes da vida, né? Lucas 16, versículo 10. Ponto 10 fala sobre a comunhão com os crentes, a comunhão uns com os outros, na amplitude cristã. A igreja fortalece e edifica uns aos outros na fé em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, você vê aí sobre a comunhão com os outros crentes, na amplitude congregacional da igreja. E vamos seguir o nosso estudo. Outro ponto que fala, o ponto E, que fala na dependência do Espírito Santo. Você pode checar na Bíblia, Gálatas 5, 22. Dependência do Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz fidelidade em nós. Esse Gálatas 5, 22 é a série que nós estamos estudando, né? Gálatas 5, 22 e 23. Justamente onde fala fidelidade. É o Espírito quem produz fidelidade em nós cristãos. Que maravilha! Outro ponto agora a ser estudado é o ponto 5, que fala sobre o oposto da fidelidade para nós cristãos, para a gente saber. Ponto A, ao oposto da fidelidade é a infidelidade a Deus, pecado, idolatria e negligência espiritual. Você pode checar essa infidelidade a Deus em Jeremias, no capítulo 3, versículo 20. Ponto B, a inconstância, viver por emoções ou circunstâncias sem firmeza. Você pode checar essa inconstância em Tiago 1, do 6, versículo 6 ao 8. Ponto C, deslealdade aos irmãos congregacionais, como traição, falsidade, falta de compromisso uns com os outros, desigualdade aos irmãos na amplitude congregacional. E agora vamos ver a aplicação prática, que é o ponto 6, para nós nos dias atuais. Isso é muito importante para os dias atuais. Para os dias atuais, ser fiel significa ser constantemente assíduo, presente nos cultos, nas orações, nas leituras bíblicas. B, ora, compromisso, mesmo quando ninguém está olhando. Esse B aqui, eu vou corrigir ele aqui, diz assim, o B, é honrar os compromissos, mesmo quando ninguém estiver olhando ou te vendo. Ponto C, defender a verdade, sempre com amor em Cristo Jesus. Ponto D, ser íntegro no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos e até no meio congregacional entre os irmãos. Ponto E, permanecer firme em Jesus, mesmo em meio às pressões e os obstáculos. Aí vamos ver agora um resumo. A gente pegou aqui e montou aqui uma tabela no resumo que fala sobre os aspectos, sobre a descrição. Aí os aspectos que fala a definição. Definição, ela vem de fidelidade, lealdade, firmeza, confiança, constância em Deus e nos princípios cristãos. A origem é produzido pelo Espírito Santo sempre em nossa vida. Exemplos bíblicos: Abraão, José, Daniel, a gente viu Jesus. Aplicações práticas para a vida atual: vida fiel a Deus, uma vida
fiel à palavra e ao próximo, fiel aos irmãos no amplitude congregacional. Resultados aprovados por Deus, recompensado no tempo certo. Você pode ver aí em Mateus 25:21, que fala sobre aprovados por Deus, recompensados no tempo certo de Deus. E a gente vai concluir agora o nosso estudo, um estudo bastante edificador e que fala sobre a fidelidade em nossa vida nos dias atuais. Um dos temas mais importantes referente ao livro de a passagem de Gálatas 5:22 e 23, que fala sobre a fidelidade. A fidelidade hoje para nós cristãos é muito importante. Hoje a gente permanecer nesse ponto referente à fidelidade. E recentemente agora eu presenciei a olho nu. Eu vi eu estava em um supermercado aqui, para você ver quando a pessoa é criada no contexto. Eu vou dar só um exemplo. Quando a pessoa é criada no contexto de ouvir a palavra de Deus desde pequeno, e a questão da fidelidade em todos os sentidos na vida, a fidelidade, a questão da honestidade também. A fidelidade, ela anda junto com a honestidade. E eu chegando lá no supermercado, só um exemplo para edificar a vida da gente. Uma irmã, uma jovem que eu conheço aqui no bairro, mais ou menos uns 21 anos, ela deve ter 20 ou 21 anos. E eu estava fazendo compra no supermercado. Dentro do supermercado vinha colocando alguns itens, né, dentro do meu carrinho. E aí ela foi, me conheceu, ela disse: irmão, me ajuda aqui em nome de Jesus. Eu digo: pois não, minha irmã querida. Aí o senhor tem como me ajudar aqui? Como é que eu faço aqui? Eu presenciei ali uma bolsa, tá ali, ó, o senhor vê ali, apontou uma bolsa de uma pessoa, deve ter documento, deve ter alguns pertences dentro, e a chave de um veículo. Aí como é que eu faço aqui? Eu chamo o rapaz, eu pego nela, para você ver uma menina criada no evangelho desde pequena, agora com a sabedoria imensa. Ela diz: como é que eu faço? Eu pego e entrego lá, ou do jeito que está ali eu chamo uma pessoa, eu quero que o senhor me oriente aqui. Aí eu fui orientei ela, eu digo: não, a senhora faz assim, você. Ela disse: a senhora não, você. Aí eu digo: você chama uma pessoa que trabalha aqui no supermercado, não pegue do mesmo jeito que está ali, você deixa, você faz só chamar a pessoa, um funcionário, e avisa para ele. E assim ela fez, chamou o funcionário, aí o funcionário veio, aí mostrou a carteira de documentação, a carteira de porta-dinheiro da pessoa, documentação, e a chave de um veículo. E o rapaz veio, pegou e levou para o setor responsável, o funcionário. Aí ela veio e me agradeceu, retornou, me agradeceu. Meu irmão, muito obrigado. Eu fiquei meio receosa de como fazer, se pegava, levava lá para a recepção, ou se não pegava, ou se ia lá. Mas graças a Deus chegou o Senhor para me ajudar. Mas eu fiquei maravilhado ali, que eu conheço ela desde criança, uma menina criada desde criança na igreja. E para você ver como é tão maravilhoso, como é tão bacana. Mas a fidelidade daquela garota, a honestidade daquela garota, porque se fosse uma pessoa com a índole má, não falava nem nada, né? Fazia o que era totalmente errado. Mas por se tratar de uma garota com os preceitos, com a ética cristã, com a honestidade, com a fidelidade, aprendeu desde pequena, aí ela agiu no modo certo, como uma serva de Deus, como uma pessoa fiel, uma pessoa honesta. E eu fiquei maravilhado. Eu digo, cheguei em casa, eu falei para minha esposa, eu digo: minha filha, eu vi uma cena agora tão maravilhosa de fidelidade, de uma garota da igreja. A menina foi criada desde pequena na igreja, mas fiquei maravilhado com a questão da fidelidade e a honestidade dela para com aquela pequena coisa. Ali, mesmo se ali aquela bolsa, aqueles pertences tivesse algo de valor ali, mas ela tinha sido
fiel e ela tenha sido honesta na sua questão, porque é isso aí, é esses preceitos aí, essa questão de ética, essa questão de valores que nós cristãos, a gente cria, tanto os nossos filhos quanto a gente passa para os filhos dos outros na igreja, a questão de ser honesto, a fidelidade, ser íntegro, ser uma pessoa fiel em tudo. Aí eu fiquei maravilhado, fiquei olhando assim para ela, eu olhei para ela assim, mas com relação a Deus, do mesmo jeito que a gente ficou maravilhoso, quanto mais Deus fica maravilhado com a atitude daquela garota. Aí vamos dizer assim, são situações maravilhosas que a gente vê, a gente se depara e a gente fica maravilhado. Pronto, hoje nosso estudo, hoje a gente está concluindo o nosso estudo, a gente falou aí sobre o significado, o que é fidelidade. Vimos aí o sétimo fruto do Espírito, que é a fidelidade, o que é fidelidade, o que significa fidelidade. Vimos aí um exemplo bíblico de fidelidade, alguns 1, 2, 3, vimos 4 exemplos, que é o pai da fé, chamado Abraão. Vimos aí o fiel na adversidade, José. Vimos também o fiel até debaixo das leis contrárias, que foi Daniel. Vimos também um exemplo supremo de fidelidade, que foi Jesus Cristo. E a gente viu também como a fidelidade se manifesta na vida cristã, ser fiel, e como essa manifestação da fidelidade se manifesta. Vimos aí a constância, vimos a lealdade a Deus e a sua palavra, vimos também a fidelidade nos relacionamentos, vimos o compromisso com o chamado, vimos também a persistência nas lutas, vimos também aí como desenvolver a fidelidade na nossa vida nos dias atuais, a questão vida com oração, conhecimento da palavra, obediência prática à palavra, comunhão com os outros crentes na amplitude congregacional, dependência do Espírito Santo em nossa vida. E vimos também aí o oposto da fidelidade, sobre a infidelidade a Deus, a inconstância, a deslealdade aos irmãos congregacionais. E vimos também, por último, aí a aplicação prática para os dias atuais. Para os dias atuais, ser fiel significa, aí falamos aí no ponto A, ser constante no culto, oração e na leitura bíblica, honrar compromisso mesmo quando ninguém está olhando, defender a verdade com amor. Só maravilha para a nossa vida, viu? Ser íntegro no trabalho, estudos e relacionamento também, permanecer firme em Jesus mesmo em meio às pressões e as coisas contrárias à nossa cultura. Vimos também aí uma tabela sobre os aspectos da descrição, a definição vem de fidelidade, lealdade, firmeza e confiança, constância em Deus e nos princípios cristãos, a origem produzida pelo Espírito Santo em nós, os exemplos bíblicos, Abraão, José, Daniel e Jesus. Vimos também a aplicação prática, vida fiel a Deus, à palavra e ao próximo, resultado aprovados por Deus, recompensado no tempo certo. E agora a gente vai concluir o nosso estudo aí com a aplicação aí de uma oração de agradecimento, que diz assim: Senhor Deus e Pai, Senhor, agradecemos, Senhor, por esse maravilhoso ensino que fala sobre a fidelidade. Senhor, ao final destes momentos, na Tua presença, Senhor, queremos Te agradecer de todo o coração, Senhor, todo o nosso coração. Obrigado pela Tua palavra que nos conforta, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, obrigado pela Tua palavra que nos fortalece, obrigado porque o Senhor é um Deus fiel para conosco, é um Senhor que nunca falha, cuja a fidelidade dura para sempre na nossa vida. Pai, reconhecemos que por nós mesmos
não consigamos ser constantes, mas te agradecemos porque o teu Espírito, Senhor, em nós habita em nossa vida, Senhor, e também nos capacita a viver uma vida fiel, íntegra e comprometida sempre com a tua verdade e a tua palavra em nossa vida. Que tudo o que ouvimos e aprendemos nessa lição, Senhor, nesse ensinamento, hoje não fique apenas na nossa mente, Senhor, mas desça ao nosso coração e se transforme em atitudes na nossa vida. Que sejamos sempre fiéis em nossos relacionamentos contigo, Senhor. Nossos compromissos diários, nas nossas provações e nas pequenas escolhas dos dia a dia, Senhor. Que a tua bênção esteja sempre na nossa vida. Senhor, abençoa cada vida que participar deste encontro, desse ensinamento, desse estudo. Guarda-nos ao sair e ajuda-nos a sermos testemunha viva do teu caráter fiel, onde estivermos sempre na tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, Jesus, nós te glorificamos, nós te agradecemos, sempre em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua bondade nos alcançou a nossa vida, alcançou os nossos corações, e que a tua bondade sempre, Senhor, tem cuidado diariamente, todos os instantes da nossa vida. Senhor Jesus, te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Jesus.